Viu, turma? Eu vou aqui passar para vocês esse vídeo aqui com as respostas. Eu acho que dá uma clareada melhor. Porque tá mais difícil, né, a gente estudar assim. Então eu vou passar aqui as respostas, tá? Aí vocês vão acompanhando aí pelo vídeo. Então aqui de acordo com a resposta aqui, que aqui ele fala sobre o álcool e sobre o éter, né? Tá, aí a fórmula estrutural plana, né? Você pode colocar lá CH3, CH2 OH, né? OH que é do álcool. E do éter é um O. Você pode colocar aqui o éter, o oxigênio no meio, né? Entre os carbonos. A nomenclatura, né? Etanol. A função orgânica é o OH, né? O OH aqui. Então, é um álcool, tá? Vou fazer aqui por coluna mesmo, o álcool. Ponto de ebulição 78, né? E a solubilidade infinita. Aqui, continuando aqui, nós temos o nome desse composto que é o metox, né? Met, ox, e aqui do lado metano. O nome dele, a função, perdão, é éter, né? E o ponto de ebulição é lá embaixo, menos 24 graus Celsius. Aqui temos também a densidade, já está completinho aqui, né? E a solubilidade, né? Que é 32 gramas a cada 100 gramas de água, né? Aqui já na letra B, né? Apresente uma justificativa para a diferença dos pontos de ebulição entre esses isômeros com base em seus conhecimentos sobre propriedades dos compostos orgânicos. Então aqui a resposta que ele colocou, ó, o isômero apresenta maior ponto de ebulição é o álcool. Beleza, né? Ó, tá aqui. Isso se deve ao fato de ter ligações de hidrogênio. Esses tipos de ligações hidrogênio é a matéria lá do primeiro ano. Então, aí ó, continuando aqui, então, o isômero que apresenta maior ponto de ebulição é o álcool. Isso se deve ao fato de ele ter ligações de hidrogênio, né? Aqui, ó, ligações de hidrogênio entre suas moléculas, ou seja, tem interações intermoleculares mais intensas do que dipolo presente nas moléculas de éter. As moléculas de éter, então, são dipolo, né? Tem um positivo e um outro negativo, né? Então, mas já dá para notar, porque quando você percebe que tem esse OH aqui, então quer dizer que é bem forte mesmo, né? As ligações. Então, olha só, pessoal, eu deixei aqui para vocês essa figura aqui, essa representação do etanol, né, com seu OH aqui desse lado, né? Vocês podem observar que tem o hidrogênio, que ele faz essa ponte de hidrogênio, né, com outro oxigênio da outra molécula, né? E assim vai, ó. Esse hidrogênio aqui, que é esse OH dessa molécula de etanol, vai fazer a ponte de hidrogênio com outro oxigênio. E assim vai, ó. Esse hidrogênio aqui, né, o OH, o hidrogênio do OH, ele vai interagir com o oxigênio de outra molécula, tá? E assim, assim vai, tá? Então, assim vai se interagindo com outras moléculas. Por isso que é chamado de ligação de hidrogênio, tá? Mas aí você vai falar, por que não pode ser esse hidrogênio? Lembra, lá no estudo do álcool, que fala que essa parte aqui é a parte polar, essa parte aqui é a apolar, né? Então, essa parte polar, ela tem essa carga, né? Tem um lado positivo, né? E um lado negativo. Consequentemente, esse aqui também tem um negativo e um positivo, então elas vão se interagir, tá? Essa polar, então, como é polar, né? O próprio nome já diz, tem polos, né? Igual de pilha, né? Polos negativo e positivo. Positivo e negativo. Tá? Vou mostrar aqui para vocês. Então, lá na apostila de vocês,
Lá na apostila de vocês, na apostila 10, como vocês podem ver lá na página 9, que fala sobre os álcoois, vocês podem perceber que esse OH aqui, ele até fala que é uma extremidade polar, ele interage, né, com a água. Então, não só com a água, mas também com outro álcool. Eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só esse exercício aqui, ó. Ele faz, ó. Olha só, a interação de hidrogênio. Aqui até fala esse exercício aqui, ó. A interação de hidrogênio faz com que o metanol seja líquido. Então, ó, como vocês podem ver, que ocorre uma interação de hidrogênio com... interação de hidrogênio, né? Que é aquele OH com outro OH do outro álcool. Olha só, nós temos aqui um álcool, né? Beleza, e olha só o OH aqui. Esse hidrogênio do OH vai se interagir com, né? O hidrogênio, ele vai interagir, né? Com outro oxigênio do outro OH, né? De outro álcool, né? Aqui é o outro álcool. E o oxigênio desse álcool aqui, ele vai se interagir com o hidrogênio do outro álcool, tá? Então é assim, e assim sucessivamente, né? Então, a número 2, né? Determine o alcano mais simples que apresenta isomeria de cadeia. Isomeria de cadeia indique o seu isômero correspondente, tá? Então, nós temos aqui o butano, como ele falou que é isomeria de cadeia, né? O mesmo, aqui você pode observar, né? Vocês podem observar que é a mesma função, que é hidrocarboneto, né? Hidrocarboneto. A única coisa que muda é a cadeia. Uma cadeia linear. Então, como ele tem as mesmas, as duas moléculas, né, são a mesma função, né, que é hidrocarboneto, né? Então, o que vai mudar aqui é a cadeia, né? Esse aqui tem a cadeia linear, né, o primeiro ali. O primeiro aqui tem uma cadeia linear e essa aqui é uma cadeia ramificada, ó. A única coisa que muda, tá? Então, as possibilidades, né? Inclusive, vocês podem até ver lá na apostila de vocês, né? Que o alcano, né? O alcano mais simples, né? Que é o C4, H10, né? Ele tem um número de isômeros possíveis, né? 2, né? Que é naquele caso ali. Vocês podem ver que tem 4 carbonos e 10 hidrogênios, né? 6 mais 4, 10 aqui também. Tá, aqui na número 3, né, o composto de forma molecular C4H6 pode apresentar quais tipos de isomeria, né? Quais tipos de isomeria plana? Cito exemplos, tá? Então, vai ficar dessa forma aqui, ó. Por exemplo, você pegar 4 carbonos, dá para você montar, né? Colocar 3, 4 carbonos, claro, você tem que pegar 4 carbonos. E vai ficar uma ligação dupla aqui, né? Porque o carbono ele tem que fazer mais 4 compartilhamentos, né? Ele tem que se ligar mais 4 elétrons, né? Compartilhar junto com o outro átomo. Então, nós temos aqui 4, né? 5, 6, aí 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8, tá? Então, tá certinho. É você pegar e moldar ele, brincar, né? Outras formas, né? Igual que tá lá no começo da apostila. Então, aqui é a comparação, né? Desses dois aqui. Que é esses dois compostos aqui são isomeria de cadeia. Você pode ver que aqui é uma cadeia fechada, né? Que tem um metil aqui em cima. E aqui um ciclobuteno, que é totalmente fechada. E tem a mesma quantidade de carbonos e hidrogênio. Então, esse aqui você tem que pegar o lápis, né? E vai ser um pouco de criatividade, não, raciocínio, né? Tá? 4, 4, 2, 2, 2, 2, 4, né? Aqui também 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8 com hidrogênio aqui, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele tem que fazer 4 ligações, né? 4 compartilhamentos de elétrons, tá?
Então, como vocês podem ver aqui, ó, são os isômeros de cadeia, né? Tem cadeia fechada, cadeia aberta, cadeia fechada, cadeia aberta, tá? Então, essa comparação aqui, tá? Mesma função, tá? Mesma função e cadeias isomeria de cadeia, né? Cadeia aberta, cadeia fechada. E a única coisa que vai diferenciar é isso aí, tá? E se você pegar aqui também tem também o isomeria de posição, né? Que você colocou 4 carbonos aqui, você coloca 4 carbonos, tá? E por exemplo, aqui colocou a tripla ligação aqui, né? Que é 4, 5, 6, 7, 8, né? Então, eu colocou uma tripla aqui, aí simples, simples, tá? E esse outro aqui, qual que é? Carbono, 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 tá? E a tripla? Ela ficou no meio. Então, por isso que chama isomeria de posição. É a mesma função, né? Dos hidrocarbonetos, mas o que muda é a posição de uma ligação insaturada, né? Ou ligação tripla, né? Igual ele fala aqui na apostila de vocês, ó. Isomeria de posição, né? A mesma função, mesma cadeia, né? Que foi aberta, se é aberta, é aberta. E a única coisa que muda aqui é a posição de um grupo, né? Pode ser um metil, né? Ou uma insaturação, né? Igual vocês viram aqui na apostila de vocês, tá? Tem CH3, né? A diferença aqui foi só o CH3, né? Então, essa foi a diferença de posição. Tá, continuando aqui, então, a número 4. Escreva a fórmula estrutural dos possíveis isômeros planos de forma molecular C4H8. Então, aqui ele deu várias possibilidades, né? De você pegar esse C4 e montar várias formas possíveis, né? Então, tem C4, ó, ele pegou 4 carbonos e, nesse caso, colocou uma dupla aqui, tá? Ele inventou, né? Inventou, mas claro que tem um nome certinho. Você, digamos assim, você inventa, tá? Você inventa, mas tem que estar tudo certinho, né? 1, 2, 3, 4, também 8 hidrogênios, tá? Aqui também o ciclobutano, o metilpropeno, metilciclopropano. Então, essas são os isômeros, né? Possíveis, tá? Aqui ele não diferenciou nem se é de cadeia ou não, só isômeros mesmo, tá? Só de maneira geral. Mas aqui nós temos aqui, podemos até diferenciar, né? Esses dois aqui, e na qual seriam uns isômeros de cadeia, né? Porque ele tem a mesma função, mas o que muda aqui é a cadeia, né? Cadeia aberta, cadeia fechada, tá? Também a gente poderíamos comparar esse aqui com esse, seria uma isomeria de posição, né? Então, a posição, nesse caso, a dupla está aqui, e a dupla está mais na direita, e essa aqui está mais no meio, tá? Então, você tem que comparar isso, tá? Então, continuando aqui, ó. Represente a fórmula estrutural dos pares dos compostos apresentados. A seguir, indique o tipo de isomeria plana existente entre eles. Aqui, né, teria que voltar um pouco a matéria lá de vocês, né? A partir do nome, desenhar, né? Sei que tá, né, ficou mais complicado ainda, né, na distância, mas dê uma olhadinha lá na parte da apostila de vocês, da número 9, número 9 não, número 10, perdão, da número 10, que fala um pouco lá sobre o fenol, né, a nomenclatura do fenol e de outras funções aí, né, tá? Então aqui ele colocou no exemplo, tá aqui, né, 4-hidroxitolueno, 4-hidroxi, né? Então quer dizer que a hidroxila está no carbono 4, né? Para numerar, você vai numerar, nesse caso aqui, como o tolueno, ele é o tolueno,
ele é esse anel mais o CH3, tá? O tolueno. Também chamado de metilbenzeno, tá? Lá na página 41 da apostila de vocês, da número 9, tá? Tem falando sobre esse assunto aqui. Agora, como ele tem 4 não, a hidroxila tá no 4, você vai começar a contar, né? Do 1, 2, 3, 4. Tanto faz, daqui para a esquerda ou para a direita, tá? Por isso que ele chama 4-hidroxitolueno. Então, o tolueno vai ser esse anel benzênico mais o metil e a hidroxila aqui. O 3-hidroxitolueno é a mesma coisa, né? Que ele pegou esse tolueno aqui, o tolueno, né? E tem 3-hidrox, uma hidroxila no carbono 3, tá? 1, 2, 3, tá? Começa a contar a partir do CH3, né? Do metil. Ou também chamado de, como eu já falei para vocês, metilbenzeno. Então vamos continuar aqui. O etanoato de etila, né? E ácido butanóico. Olha lá, o que é isso, né? O etanoato, né? Tudo que é ato de etila é um éster, né? O éster vocês têm que ter lá na apostilinha de vocês. Por isso que tem que estar com aquela tabelinha que vai facilitar a descoberta das funções. Lá na apostila de vocês, na número 10, né? Na número 10, tá? Na número 10, vocês vão ver lá que etanoato de etila, inclusive até tem o exemplo aqui, ó. É o COO, né? COO, é claro que tem carbonos pro lado direito e outros carbonos aqui, tá? Então, olha aqui. Esse aqui é o éster, tá? É o éster e o ácido butanóico, que é o COOH. Cadê o COOH? COOH é etanoato, né? Et, por causa de um carbono aqui, né? Et, por causa de 2 carbonos, né? Met e et. O etila é esse radicalzinho aqui, né? Etila. Então, nós temos aqui o grupo substituinte, né? Que é o radical, né? Que é a isomeria de função, tá? Então, que é o ila, né? Met e et. Então, seria o etila, né? Então, por isso que se chama, né? Etanoato, et, né? Por causa dos 2 carbonos. É o ato que é devido à função éster, tá? E etila por causa desses 2 carbonos aqui, tá? O ácido butanóico, né? Que é esse aqui. Ele até fica mais fácil, né? Porque o COOH, ele é um ácido, né? Carboxílico, né? Então já dá para lembrar que é um ácido, até o próprio nome já diz, né? Ácido butanóico, é um ácido faz parte da função ácido carboxílico. Nós temos aqui o ciclo hexano, quer dizer que é um ciclo de 6 carbonos com só ligações simples, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ciclo, porque é fechado, né? Metil aqui. Pentano, 1, 2, 3, 4, 5. Pente, 5. O, né? Então, lembra de alcano, né? Alcano. Só ligações simples, ó. Só ligações simples. Isomeria, acabei até esquecendo de falar, né? Isomeria de cadeia, né? E esse outro aqui é isomeria de função, né? Que função? Por quê? Porque as funções diferentes, né? Só as mesmas, quantidade de carbono, hidrogênio. O que difere é a função, tá? Aqui nesse caso aqui é isomeria de cadeia, porque os dois são hidrocarbonetos, os dois são hidrocarbonetos, tá? O que difere mesmo é só a cadeia, tá?
Só a cadeia. Aqui tem uma ramificaçãozinha, né? E aqui é só o ciclo mesmo. Agora vamos ver aqui no metoxibutano, etoxipropano, né? Também ox, né? Quando tem o ox no meio, então podemos observar que esse oxigênio aqui, né, intruso, né, entre os carbonos, né, o carbono, oxigênio, carbono, 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 ele é um éter, né, e aqui também não, nós temos outro éter, carbono, carbono, oxigênio, carbono, carbono. Então dessa forma aqui, ele é um éter. E quando tiver um intruso, né, no meio, né, mesma cadeia, né, mesma cadeia, as funções são iguais, né, mas o que muda é um heteroátomo, um hétero diferente, né, no meio, entre os carbonos, é a isomeria de compensação. Muitos compostos orgânicos apresentam a mesma fórmula molecular, porém diferente fórmula estrutural. Plana. Considerando a fórmula molecular C2H4O2, faça o que se pede. Desenhe a fórmula estrutural plana de dois isômeros de função. Então, isômeros de função, né? Com dois carbonos, aí ele pegou dois carbonos, aqui tem dois carbonos, mas com funções diferentes, né? Aqui, como você pode ver, ele colocou dois carbonos e deixou esse oxigênio aqui e esse oxigênio ficando assim com essa função aqui, COO. Qual que é a função? COO, né? COO é o éster, né? O éster, ó, COO, tá? E aqui nós temos também a mesma quantidade, dois carbonos, né? OH, ó. E temos aqui o COO, que é um ácido carboxílico. Ácido carboxílico, esse aqui é um éster, tá? Então, ele pede para dois isômeros de função, então, funções diferentes. Então, vamos continuar aqui, pessoal. Determine o isômero que apresenta o maior ponto de ebulição e explique a sua resposta, né? Tá, então aqui o isômero que apresenta o maior ponto de ebulição é o ácido carboxílico, tá? O ácido carboxílico. Tá, isso se deve ao fato de o ácido fazer ligações de hidrogênio. Ele faz ligações de hidrogênio entre si. Você está vendo aqui que tem um OH, né, do próprio ácido carboxílico. Esse OH, né, como eu já até falei para vocês, esse OH tem que estar bem atento porque ele gosta de fazer ligações com água, com outras moléculas que também têm OH, tá? Então ele se liga ao oxigênio de outro ácido carboxílico, né? Outro ácido carboxílico. E é que aqui não dá para desenhar, deixa eu ver aqui. Então, o isômero que apresenta o maior ponto de ebulição é o ácido carboxílico. Isso se deve ao fato de o ácido fazer ligações de hidrogênio entre si. Tá? Então, vamos ver aqui. Nós temos aqui o ácido carboxílico, né? Ele pode fazer ligações de hidrogênio, como eu até falei para vocês, né? O hidrogênio ele faz muito esse OH, principalmente esse hidrogênio do OH, né? Ele faz muito, esses dois fazem muito ligações, principalmente hidrogênio, faz muitas ligações de hidrogênio com outros átomos aqui, por exemplo, o oxigênio, né? Que é o oxigênio, flúor e nitrogênio. Mas não vão confundir não, porque aqui é oxigênio. E ele vai fazendo as ligações. E o oxigênio lá também da ponta também faz ligações com o outro hidrogênio. Vou mostrar aqui para vocês, ó, como que vai ficar aqui. Ó, por exemplo, aqui eu tenho uma molécula de ácido carboxílico, né? Esse OH aqui, né? Temos o hidrogênio. O hidrogênio ele vai se ligar com o outro oxigênio do OH, da hidroxila, desse outro ácido carboxílico. E esse oxigênio aqui, ele pode se ligar ao outro OH da molécula de ácido carboxílico. Olha aqui, esse oxigênio aqui também faz ligações de hidrogênio com o OH do ácido carboxílico de outra molécula.
tá? Então, assim vai a interação entre eles, tá? Então, eles têm o ácido carboxílico tem interações intermoleculares mais intensas, né, do que as interações de dipolo presente na molécula de éster. Molécula de éster tem dipolo, então um lado positivo e outro negativo, né? Só isso, só. O mais importante de tudo é você perceber que se tem o OH, se o OH tem ali, então ele tem uma forte força intermolecular, maior do que a de todas as outras, né? Do que a dipolo, tá? E a dipolo induzido. E o dipolo induzido, tá? Vamos lá, continuando então. Número 7. O butadieno é um dos principais produtos petroquímicos de primeira geração, mas apenas um dos seus isômeros de posição desperta interesse comercial. O isômero 1 tem valor comercial e apresenta ponto de ebulição igual a menos 4,4 Celsius e polaridade igual a zero. Então, quer dizer que não é apolar, né? Então, já pode dizer que isso aqui é uma molécula apolar. 0,0 dBi. Então, esse dBi não trata, né? Nas apostilas não trata, mas é tipo como se fosse uma unidade de medida que calcula o quanto de polaridade, o quanto há de polaridade na molécula, tá? Então, se é zero, então ele é apolar, não tem polo, né? Então é zero, então é apolar. E o isômero 2, que não possui valor comercial, apresenta um ponto de ebulição igual a 10 graus Celsius, aproximadamente. E polaridade igual a 0,4. Então ele é um pouquinho polar, né? Ele é um pouquinho polar. Então ele é mais polar do que o isômero, o primeiro isômero. Identifique e represente os isômeros 1 e 2, tá? E explique as diferenças entre as suas propriedades. Nós temos aqui o but1,3-dieno, né, e o but1,2-dieno. A diferença entre os isômeros, entre esses dois isômeros aqui, é que o but1,3-dieno, né, ele é simétrico. Você pode ver que ele é simétrico, ele tem uma divisão certinha. Tem uma duplinha do lado, tem uma duplinha do outro. Está equilibrado, ele é simétrico, ele tem partes iguais, né? Simetria é partes iguais, né? Aqui, ó, se você cortar ele no meio, aqui a molécula, você pode perceber que tem duas duplas ligações do lado esquerdo, então ele é assimétrico. Pelo fato de o but1,3-dieno ele ter uma polaridade, ele é apolar, né? Então o fato de o but1,3-dieno ter essa simetria, ele se torna um composto apolar. Se ele é um composto apolar, ele tem a polaridade, né? Ele tem um ponto de ebulição baixo. Já a but1,2-dieno, como ele já tem, até aqui o exercício fala que ele é 0,4, então é um pouquinho polar e também ele não é simétrico, por isso, esse fato de ele não ser simétrico, de ser assimétrico, é o ponto de ebulição, só, né, por esse motivo das ligações aqui, de ser assimétrico, a temperatura de ebulição aumenta, tá? Então essa é a modificação, essa é a diferença, tá? Nos pontos de ebulição. Espero que tenha ajudado aí a vocês, tá? Tá bem complicado mesmo, mas dá uma estudadinha aí, tá? Vamos fazer um exercício que a gente vai aprendendo cada vez mais.